Salve, salve, palestrinos e palestrinas, tudo bem com vocês? Fabão Palmeirense na área, mais um sábado aqui, mais um final de semana com a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje no sábado já tem parada dura pro Verdão, hein? Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. O jogo que acontece hoje lá no Morumbi, às 21 horas. Acho que é 21 ou 21h30, 21 horas. Esse grande encontro aí que nos últimos jogos o Palmeiras leva vantagem. E aí já estão levantando polêmicas aí, falando que o Palmeiras só venceu o São Paulo pelos erros da arbitragem, favorecendo sempre o Palmeiras. Nunca foi porque o Palmeiras jogou melhor, porque o Palmeiras fez mais gols do que o São Paulo e venceu a partida. Sempre é ou a arbitragem ajuda o Palmeiras, ou é porque jogou no gramado sintético. É sempre isso. 11 jogos de vantagem sobre o São Paulo aí. E nunca por méritos do Palmeiras. Sempre porque o São Paulo foi prejudicado. Ou pelo gramado sintético, ou pela arbitragem. Essa é a desculpa dos São Paulinos, né? Galera, se inscreva no canal. Deixa o like. Muito obrigado a todos que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense. Lembrando que esse canal aqui não tem clubismo. Um pouquinho só, né? Tem que ter. Certo? Vou trazer algumas notícias para vocês aí de bastidores do Palmeiras. E vou começar aqui com a confirmação, né, de que o Palmeiras mandará jogos aqui na Arena Barueri, né? Devido aos shows que acontecem lá no Allianz, o Palmeiras vai mandar os jogos contra Grêmio e Bahia aqui na Arena Barueri. Para mim é bom, né? Porque fica mais próximo aqui da onde eu moro, da minha casa, e sempre quando tem jogos na Arena Barueri, eu procuro sempre estar presente para trazer os bastidores ali antes dos jogos, depois dos jogos. E assim, é muito importante, claro, a casa do Palmeiras é o Allianz Parque, né? Mas quando tem um jogo aqui próximo, que é a segunda casa do Palmeiras, nós comparecemos lá e trazemos para vocês, palmeirenses que não podem vir, em questão da distância, os bastidores e tudo que envolve o jogo ali na Arena Barueri, certo? Dito isso, Anderson Barros indicou que com a chegada de um zagueiro pode ocorrer no meio do ano. E esse zagueiro indica lá para o Zenit, que nós todos já sabemos que trata-se do Nino. Cujo campeonato russo que está terminando neste mês, né, próximo mês aí. E aí sim o Zenit vai se posicionar, né? Parece que já existe um acordo entre Palmeiras e o Nino. E o Zenit pode estar liberando o jogador para negociar com o Palmeiras. Fluminense também diz que tem conversas com o Zenit. Eu vi o presidente falando hoje sobre John Arias, essa questão do John Arias, a questão do Nino. E ele falou lá que na questão do John Arias, eles fizeram uma proposta, o Palmeiras superou a sua proposta e o jogador, no caso o John Arias, preferiu ir para o Palmeiras, né? E a questão do Nino, eles estão falando que não, mas parece que já está tudo acertado aí com o Nino. E o Palmeiras vai pagar mais que o Fluminense ofereceu também. E o Palmeiras provavelmente vai levar vantagem, vai trazer o jogador no meio do ano, certo? Após a Copa do Mundo. O que mais eu tenho aqui para vocês? Segundo o jornal The Sun, o Nickelson está cogitando pagar 40 milhões de libras pelo Alan, cerca de 280 milhões de reais. Nossa, é grana demais, hein? Pelo nosso garoto Alan aí que está arrebentando. E eu acredito que o Palmeiras, quando chegam essas propostas aí, o jogador provavelmente vai querer fazer a vida dele financeira, né? Vai querer sair. E o Palmeiras, eu acho que vai vender o Alan. E vamos tentar aí segurar ele, pelo menos até o meio do ano ou o final da temporada, né? Porque é muito importante o Palmeiras manter uma base para disputar o campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, certo? E a mesma coisa em relação à investida do Real Madrid pelo Flaco Lopes, porque também pode dar negócio aí no meio do ano, certo? Atlético de Madrid parece que quer pagar aí pelo Flaco Lopes cerca de 45, 40 milhões de euros. Vamos lá.
E no final do vídeo aqui eu vou trazer para vocês a provável escalação do Palmeiras, tá? Tem mais uma notícia aqui que aconteceu lá no sorteio dos grupos lá da Libertadores. E o presidente lá da Conmebol mandou uma diretaça para algum time aqui de São Paulo, que é o time do Corinthians. Certo? O Alejandro, o nome do rapaz lá, né? O presidente da Conmebol falou sobre o fair play financeiro com indiretas aos clubes devedores, mencionando claro, ele não falou do Corinthians, né? Mas ele falou lá a questão de clubes que estão disputando, que não pagam seus jogadores, os funcionários do clube em dia, que não honram suas dívidas, compromissos. A gente vê aí que o Corinthians aí tá com uma fama aí de mal pagador, né, no mercado aí do futebol. E vários clubes da América do Sul aí reclamaram no Corinthians, que não paga, que compra jogador e não paga. Aqui no Brasil também, no mercado interno. Enfim, o Corinthians aí tá um devedor aí, hein, Curica? Vocês estão passando vergonha aí. Não, claro, não o clube, né? Não tô falando aqui que o clube é uma vergonha, que o clube é desonesto. Mas são as pessoas, os dirigentes que fazem o clube passar essa vergonha, né? Que fazem a torcida passar essa vergonha. Tantos dirigentes que passaram lá no Corinthians lá atrás, e uns que chegaram aí, né? Que ficaram, que só querem o poder, não querem o bem do clube. Assim como acontece também no São Paulo, em todos os clubes aí. Não é a instituição, a história do clube que leva o time a ficar pequeno, a ficar devedor. São os dirigentes que pensam ali no bolso dele. Isso já aconteceu no Palmeiras lá atrás, está acontecendo no São Paulo agora, está acontecendo no Corinthians e no Santos. Eles não querem ver o bem do clube, eles querem tirar proveito e a torcida e o clube que corra atrás. Certo? Vamos lá, agora eu vou trazer o provável Palmeiras para o jogo contra o São Paulo. Carlos Miguel, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez e Kelvin, ali são os quatro os zagueiros ali, né? O Piquerez voltando aí, retornando de alguns jogos aí que ele ficou fora, né? O Arthur, que era da base, agora tá jogando ali no lugar dele. Jefté nem sai na foto mais. Mas assim, o Kelvin tá voltando. Eu ainda acho o Giai melhor que ele. Enfim, no meio de campo, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício. E ali na frente, ali tem 4 jogadores para 3 vagas, né? O que vai acontecer? Provavelmente o Abel vai deixar o John Arias fora e vai entrar com o Maurício, Alan, Flaco Lopes e o retorno do Vitor Roque. O Vitor Roque não pode ficar fora desse time também, né? Porque quando ele tá em campo ali, ele briga muito lá atrás e... Enfim. Mas é uma pena que o John Arias fique fora desse time aí, né? O Abel precisa arrumar um lugar para esse jogador, porque... Mas apesar que o Maurício também... Ele teria que entrar na vaga do Maurício ali, né? Vamos ver, mas o Alan também não está num bom momento. Pode ser que apareça aí o John Arias ali, ele deve estar brigando ali com o Alan. Pode ser que o John Arias entre e o Alan fica no banco também. Certo? Mas vamos esperar aí o horário de jogo, a escalação do Palmeiras. Certo? Vou estar por aqui aguardando, monitorando todas as possibilidades. E na medida do possível eu trago para vocês aqui do canal, tá bom? Galera, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí. Espalhem esse canal aqui do Fabão Palmeirense para outros palmeirenses, certo? Para vocês aí que gostam do futebol, gostam de acompanhar aqui as notícias com um pouco de humor e resenha. E sempre com muito respeito a todos vocês, certo? E todos os outros torcedores são bem-vindos aqui. Tem a resenha, tem a brincadeira, mas sempre com respeito. Vocês nunca vão ver eu aqui faltando com respeito com os nossos adversários, certo? Sempre quando a gente se referir a algum clube aí, Corinthians, falando aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos, é com respeito, é na resenha, certo? E espero isso de vocês também aqui com o Fabão, tá bom? É isso aí, galera. Avante palestra. Fico por aqui, hein? E hoje é 3-0 pro Palmeiras.